Nesse terceiro módulo, a gente vai eliminar a sua ansiedade social. Nesse módulo já começam os exercícios externos, mas não se assuste. Tudo vai ser bem simples. Porém, para começar, eu quero te explicar de onde vem a sua ansiedade social. É importante saber isso para entender que isso não é um bicho de 7 cabeças e que se isso veio de algum lugar, você pode mudar. Então, existem alguns fatores que contribuem para a sua habilidade social, para a sua ansiedade social. E se você mudar isso, você deixa de ter ansiedade social. Então, basicamente, são 3 fatores. O primeiro é a genética. Sim, alguns estudos mostram que a genética pode contribuir com a ansiedade social. Inclusive, um estudo feito em gêmeos, ele comprovou que se um gêmeo é mais ansioso socialmente, o outro tende a ser também. Então, existe alguma coisa de genética aí. Às vezes os pais eram mais ansiosos, algumas memórias no DNA, enfim, eu não sou cientista, não sou médico, mas pelos meus estudos, a genética é um dos fatores que contribui. Tem também outro estudo do Dr. Kagan, que provou que alguns bebês mostram inibição ao desconhecido. Então, existem bebês que veem alguma coisa nova e vão lá e brincam, e alguns veem outra coisa nova e ficam com medo. Isso já é um indício que esses bebês tendem a ser mais ansiosos socialmente, que eles são mais inibidos. Se na sua família alguém sofre do problema de ansiedade social, é mais provável que outras pessoas sofram. Se você tem um tio que não sai tanto de casa, que fica mais em casa, mais sem sair, mais no quarto fechado, se o seu pai não era de sair, se você tem algum avô, alguma avó que era mais ansiosa socialmente, que não gostava de lidar com as outras pessoas, pode ser que você tenha um pouquinho mais de probabilidade de ser ansioso socialmente. Então, o que algumas pessoas podem dizer? Eu espero que você não pense isso, porque você já passou pelo módulo 1 e 2 e você já sabe que você é o único responsável pelo que acontece na sua vida, tá? Mas algumas pessoas que não passaram pelo módulo 1 e 2 poderiam pensar: então já que a ansiedade social pode vir da genética, eu vou me conformar, porque como é que eu vou mudar minha genética? Esse pensamento é errado. A ansiedade social pode vir de 3 fatores: da genética, de experiências de sua família e de outras experiências que você teve. Então, por mais que você tenha a genética de uma pessoa ansiosa, isso vai representar no máximo 30%, no máximo. E mudando os outros 60%, os outros 70%, isso vai ser relevante. Tá? Então, por mais que alguém da sua família seja, você pode acabar com a ansiedade social tranquilamente, mudando suas experiências, se expondo a novos fatos de maneira gradativa, que é o que eu vou ensinar aqui, enfim, de várias formas. Então você não deve se conformar se você fala: minha origem é genética, não quer dizer nada. Não se conforma, porque aqui a gente vai aprender como você vai acabar com esse problema. O outro motivo, além da genética, experiências em sua família. Para cada elogio, uma criança recebe 9 repreensões. Quando você é criança, os seus pais querem te proteger. Lembra que eles fazem o melhor que eles podem fazer com o que eles têm, com os recursos que eles têm. Porém, muitas vezes eles erram. E aí a criança que, no começo, qualquer criança é super confiante, ela quer fazer as coisas e tal. Aí o pai: não faz isso, não pode fazer isso. Você é um menino mau, você é um menino desastrado, você quebra tudo que você põe a mão. E ele vai começando a te repreender para tentar te proteger, porque ele não quer que você se machuque, não quer que você faça nada de errado. Mas essas repreensões vão destruindo a sua autoestima, vão destruindo a sua confiança, vão te inibindo. Às vezes, uma coisa que na minha família se falava muito, minha mãe principalmente, ela falava: amigo não presta, porque ela deve ter tido problema com a amizade, mas ela me falava muito isso quando eu era criança. Amigo não presta. Todo amigo que eu tinha, ela tratava mal, eu não podia levar um amigo em casa que ela tratava mal, e isso me prejudicou por muito tempo. Eu tinha uma dificuldade de fazer amigos na minha adolescência. Às vezes eu tinha um amigo e eu destruía a amizade. Eu nunca me abri muito com os amigos porque eu acabava não confiando. Então, geralmente os pais dizem: não fale com estranhos, isso é natural, que não quer que você seja sequestrado por um estranho na rua.
Ou é perigoso andar na rua sozinho quando você é criança. E aí você cresce com essas limitações implantadas na sua mente e você fica com medo de sair na rua, fica com medo de se expor a novas coisas, fica com medo de abordar mulheres. E é daí que vem a ansiedade social também. Outra coisa que contribui são brigas em casa. Você vê seu pai e sua mãe brigando. Isso mais focado em problema com mulheres. Você vê seu pai e sua mãe brigando. E aí você é homem, então você sempre tende a ver o lado melhor do seu pai. E aí você vai ver, pô, casamento é uma coisa ruim, estar com mulher é uma coisa ruim, porque meu pai e minha mãe só brigam. Então você meio que vai tentar se afastar de mulheres de alguma forma porque você não quer ter esse mesmo sofrimento. E como você faz isso? Com ansiedade social. Você vai ficar ansioso ao chegar em novas mulheres porque inconscientemente você não quer sofrer como seu pai sofria com as brigas. Você não quer isso pra você. E a ansiedade tem uma intenção positiva. Lembra que eu falei que tudo tem uma intenção positiva? Então a ansiedade tem a sua intenção positiva, ela quer te proteger. Mas muitas vezes isso é um medo irracional. Às vezes você fica ansioso de saltar de paraquedas. Isso é um medo racional, porque se a porra do paraquedas quebrar, você vai cair de cara no chão. Mas a ansiedade de chegar numa mulher não é uma coisa normal, não é uma coisa racional, não é uma coisa lógica, não é uma coisa que vai te fazer bem. É uma coisa que seu inconsciente acha que vai te ajudar, mas não vai. Outra coisa, discussões com a sua mãe. Se você começa a brigar muito com a sua mãe, que é uma coisa que acontecia muito comigo na infância, a gente discutia muito. Você acaba ficando mais reservado com as mulheres. E se você tem em casa pais mais reservados, pais que dão desculpa para não sair, por exemplo, alguém liga, algum amigo do seu pai liga para ele falando para ele sair, ele não sai, ele fica mais em casa, você tende a espelhar esse comportamento do seu pai. Então no futuro, seus amigos te chamam para sair, você vai inventar uma desculpa para não ir. Por quê? Por causa do que aconteceu na sua infância. Então experiências em sua família podem contribuir muito com a ansiedade social. E você precisa saber dessas origens para poder mudar. É importante que você saiba isso. Que você saiba por que isso está acontecendo com você, por que você é ansioso. A partir do momento que você consegue saber as origens, você consegue parar pelo menos para pensar, bom, eu já sei por que isso está acontecendo, então não é mais aquele bicho de 7 cabeças, eu sei o que está acontecendo comigo. E aí você consegue traçar um planejamento para agir. Outra coisa que pode acontecer são algumas experiências que você já teve. É o que eu disse do como a mente funciona, o exemplo do farol. Por exemplo, você tomou algum fora e algum amigo te zoou. Na próxima vez de abordar uma mulher, se você é um cara que levou isso ao pé da letra, você vai pensar 2 vezes, porque aquilo te causou dor, o seu amigo te zoar, e o fora também te causou dor, a rejeição. Então, para evitar essa dor, você não vai mais chegar em mulheres, você vai ficar ansioso, porque você não quer sentir aquela dor novamente. Então, a ansiedade serve como um escudo de proteção. É uma forma de proteção a ansiedade. Não é benéfica, mas ela tem uma intenção positiva. Genética, experiências em sua família, experiências que você já teve com mulheres ou com outras pessoas te reprovando, fazem com que você fique ansioso socialmente. Pessoas também que eram muito zoadas na escola tendem a ficar ansiosas porque temem que o contato com outra pessoa vai gerar esse tipo de gozação de novo. É o famoso, hoje chamam de bullying. Mas agora você já sabe que não precisa ser assim. Você já sabe que esse medo é irracional. Então você está na frente dos outros caras. Você já tem um ponto de partida para começar. A habilidade social é um jogo. É aquilo que eu falei do videogame. Você começa no level 1, vai pegando confiança e avançando. Quando você menos perceber, você está jogando com maestria. Você pega lá um God of War da vida. Você começa lá no fácil, aí você apanha pra caralho, aí você morre várias vezes no jogo. Mas aí você vai ficando bom, você vai ficando confiança até você terminar o jogo no expert. Aí você está confiante, você joga sem perceber os comandos que você está fazendo. Aquilo vira um hábito, é uma coisa inconsciente. Como eu te falei nos primeiros vídeos desse curso, o meu objetivo é que você, depois de aplicar o que você vai ver aqui, crie um novo hábito, que é iniciar conversas com pessoas novas. Esse vai ser o seu novo hábito. Por quê? Porque você vai repetir tanto que isso vai se tornar comum, vai se tornar uma coisa natural. Você não vai mais pensar no que você vai ter que dizer. Você vai simplesmente chegar na pessoa e fazer algum comentário e começar uma conversa. Seja mulher ou homem. Talvez você faz uma amizade com um cara que te dá uma oportunidade que você muda a sua vida. Às vezes você conhece um amigo novo que é um cara gente boa, que vai para uma viagem com você, que vai ser seu amigo lado a lado. Você não sabe. O ideal é que você não perca nenhuma oportunidade nova.
Você também não é obrigado a ser amigo de todo mundo. Você não é obrigado a falar com todo mundo. Mas a partir do momento que você acha que é interessante falar com alguma pessoa, conhecer uma pessoa nova, você não pode ficar inibido por causa da ansiedade. Então a habilidade social é um jogo. Você vai jogando e vai chegar ao ponto que você quer falar com uma pessoa, você vai e fala. É esse o objetivo que eu tenho, é esse o meu compromisso com você. É isso que eu me proponho a te fazer conseguir com esse curso. Mas também é uma mão de duas vias. Eu estou te dando informação, estou te dando ferramentas, mas você vai precisar aplicar para conseguir os resultados.